Capítulo 3. Recordando o passado. Frederico, meu amigo, desde os primeiros tempos de desencarnada, vinha sempre me visitar. Conversávamos tranquilos pelos jardins da colônia de estudo. Sabia que éramos amigos de outras encarnações. Somos espíritos afins, e é sempre agradável tê-lo por companhia. Meu passado, a vivência de outras encarnações, vinha à minha mente. Primeiro em pequenos lances, depois em pedaços maiores, até formar um complicado jogo de quebra-cabeças. Numa dessas conversas com ele, pedi: Frederico, tenho recordado momentos de minha encarnação anterior, da qual sei que você fez parte. Gostaria de recordá-la toda. Você me ajudaria? Quem recorda sozinho está apto a fazê-lo. O passado a nós pertence. Cada encarnação é uma caixinha fechada no nosso cérebro espiritual. Basta abri-la para recordar. Muitos o fazem sozinhos, sejam encarnados ou desencarnados. Outros necessitam de ajuda. De fato, Patrícia, faço parte do seu passado. Vou ajudar a completar seu quebra-cabeça. Olhou-me tranquilo, mas profundamente. As recordações vieram em sequência como um filme que passava na minha própria mente. Vivia feliz com a minha família numa pequena e singela cidade. Tinha por mãe o mesmo espírito de Anésia, que é minha genitora nesta. Éramos pobres, mas trabalhadores. Romântica, sonhava com meu príncipe encantado. Um dia, ao visitar meu padrinho, um senhor rico da região, dono de propriedades, conheci Frederico, um jovem médico, muito bonito, louro, com traços delicados, sorriso franco, que residia na cidade vizinha. Ele estava hospedado na casa de meu padrinho, eram conhecidos. Viera para visitá-los. Eu completara na época 16 anos e nunca havia namorado. Quando olhei para ele, ao sermos apresentados, meu coração disparou. O amor antigo de outras existências ressurgiu forte. Frederico também me amou assim que me viu. Ficamos conversando. Depois, ele me acompanhou até minha casa. Combinamos encontrar-nos no dia seguinte à tarde. Após uma semana de encontros escondidos, Frederico foi à minha casa e pediu permissão ao meu pai para me namorar. Você é linda, Rosália, dizia ele enamorado. Chamava-me Rosália, na existência anterior. Curiosamente, tinha os mesmos traços que tive nessa encarnação e que tenho agora. Era loura, alta, magra e com olhos azuis. Dias depois, Frederico teve que voltar à sua cidade, mas vinha sempre me ver. Apaixonados, resolvemos casar. Mas problemas surgiram. Eu era pobre e ele rico, e filho único. Seu pai era um abastado fazendeiro e não aceitou o nosso namoro. Rosália, disse Frederico, meus pais não querem que eu case com você. Desejam por mim uma jovem do nosso nível social. Mas amo você e insisti. Concordaram, só que exigiam que você se afaste de sua família. E após nosso casamento, ficamos morando com eles. Não posso, Frederico, afastar-me de minha família. Eu os amo. Se quisermos ser felizes, necessitaremos fazer algum sacrifício. Senão nosso amor torna-se impossível. Sou filho único. Você tem muitos irmãos. Seus pais não sentirão tanta falta de você. Diga a eles a proposta de meus pais. Sinto que entenderão. Neste mundo, sempre temos que renunciar a alguma coisa para sermos felizes. Mas esta coisa é minha família, falei indignada. Vocês poderão se corresponder. Trarei você uma vez por ano para vê-los. Só que eles não poderão nos visitar. O fato é que amava Frederico e não queria perdê-lo. Falei com os meus pais e eles, embora tristes, concordaram. Fui conhecer os pais de Frederico. Eles não gostaram de mim, nem eu deles.
mas tudo fiz para agradá-los. Os pais de Frederico eram instruídos ricos. Moravam numa mansão enorme que até me assustou. Amavam demasiadamente o filho e não sabiam negar nada a ele. Por isso concordaram com o nosso casamento. Casamos na capela da casa deles, numa cerimônia simples, que não foi assistida por nenhum de meus familiares. Frederico e eu estávamos felizes. Estávamos juntos, era tudo o que queríamos. Estava bonita no dia do nosso casamento. Vesti uma roupa que minha sogra mandou fazer para mim. Tivemos por dormitório um belíssimo quarto. Era o lugar da casa onde me sentia à vontade. Sentia-me encabulada perto de meus sogros. Até dos empregados. Era para todos uma estranha que ali estava para educar-se. Tudo fiz para conquistá-los. Eles apenas me toleravam. Perto de Frederico, eles ainda eram educados. Longe de meu marido, eram irônicos e estavam sempre me criticando, lembrando da minha condição social inferior. Isolava-me cada vez mais em nosso quarto. Para não ficar sozinha e sem fazer nada, passei a ajudar Frederico como enfermeira. Aprendi rápido e tornei-me uma boa ajudante. Animei-me, mas com o tempo preenchido. Gostava de ajudá-lo. Frederico era um bom médico. Estudara medicina na França. Era atencioso e carinhoso com todos. Sempre me tratou com carinho. Às vezes, chateava-se com a indiferença dos pais para comigo, mas acreditava que acabariam por me aceitar, tão logo tivéssemos filhos. Durante o tempo que estive casada, só vi meus familiares 2 vezes em visitas rápidas, mas nos correspondíamos regularmente. 2 anos após meu casamento, minha sogra desencarnou. Pensei que minha vida fosse melhorar, porque era ela quem mais me ofendia e tinha ciúmes de mim. Mas não. Meu sogro, o senhor Nicásio, queria netos e começou a nos cobrar diariamente. Ele queria a continuação da família, queria herdeiros, porque se Frederico não tivesse filhos, a fortuna iria para parentes indesejáveis. Frederico e eu também queríamos filhos. A cobrança era tanta que esta desesperada não conseguia engravidar. Ajudando Frederico, viu quanto ele era bom, caridoso, cuidava dos pobres e ex-escravos, sem cobrar, e até lhes dava remédio e alimentos. Amava-o muito, mas não era feliz. Sentia falta de minha família e de minha casa. Não me sentia bem naquela enorme mansão. Tinha um medo terrível de não engravidar e também porque Frederico era muito ciumento. Não gostava que eu conversasse com ninguém. Após quase 4 anos que estávamos casados, ia completar 22 anos. Fatos novos aconteceram. Vieram nos visitar e conosco ficaram hospedados os padrinhos de Frederico, com um casal de filhos. A filha mais velha, Hortência, era uma moça muito educada, instruída e bem bonita. Logo que chegaram, o casal ficou doente. No começo, parecia uma gripe forte, porém Frederico constatou apavorado que era croup. A difteria não tinha cura naquela época e quase sempre levava à morte. Frederico isolou-os numa parte da casa e exigiu que eu e sua ama Maria fôssemos cuidar deles. Maria era uma preta, ex-escrava que sempre cuidou dele. Os dois eram muito amigos. Eu não quis ir. Frederico insistiu. Eram os doentes nossos hóspedes e seus padrinhos. Era a pessoa indicada, já que aprendera muito trabalhando com ele. Meu sogro intrometeu-se na conversa e disse com ironia: "Você não serve nem para me dar netos. Vê se faz algo útil." Fui contrariada. Maria e eu tomamos todas as precauções devidas para não contrair a doença.
O filho, um menino de 16 anos, também ficou doente. Depois de alguns dias enfermo, o casal acabou morrendo. Hortência estava triste e Frederico dava muita atenção a ela. Fiquei com ciúmes. Estava cuidando do mocinho quando senti apavorado os sintomas da doença. Adoeci. Maria cuidava com carinho de sempre de mim e do menino. Frederico vinha me ver várias vezes ao dia, sempre preocupado. Meu sogro não me visitou. Às vezes Hortência vinha ver o irmão. Estava triste, chorosa, e Frederico a consolava. Odiei-a. Ela sim pensava. Era a nora desejada, a esposa que um médico merecia. Achei que o Frederico se arrependera de ter casado comigo. Mandara cuidar dos doentes para que eu adoecesse e ficasse livre. Estava magoada com meu esposo. Culpava-o por ter adoecido. Senti muitas dores físicas, mas a dor moral e a raiva eram maiores. Sentia-me desprezada e sozinha. Desencarnei com muita agonia, com ódio de Hortência e de Frederico. Fui atraída para o umbral, por vibrar igual. Estava revoltada por ter desencarnado jovem. Não lembrei de Deus e nem de orar. Durante muitos anos vaguei com rancor pelo umbral, até que um dia um homem me falou: "Você não é Rosália, a nora de Nicásio, aquele carrasco?" "Sou." "Por que está aqui? Gostava de seu sogro?" "Não." "Você não quer ir à casa terrestre? As coisas mudaram por lá." "Posso ir para casa?" "Não sei como." "Levo você, mas se prometer ajudar a nos vingarmos de Nicásio." "Prometo." Assim fui levada por ele à minha antiga casa. Quando vagava, perdia a noção do tempo. Às vezes achava que fazia muito tempo, outras meses. É horrível vagar pelo umbral. Tive uma grande surpresa ao ver minha ex-família. Frederico estava casado com Hortência e tinham 3 filhos. O mais velho, um menino de 9 anos, chamado Nicásio, igual ao avô. E 2 meninas de 7 e 5 anos. Pareciam todos felizes. Frederico e meu ex-sogro adoravam o pequeno Nicásio. Odiei a todos. Então foi mesmo para que morresse que mandou que cuidasse dos doentes? Queixei-me rancorosa. Queria casar com Hortência e ter filhos. Os outros espíritos que ali estavam, 8, queriam vingar-se do meu ex-sogro. Este não foi boa pessoa. Fez muitas maldades que Frederico desconhecia. Incentivada por eles, resolvi vingar-me. Escolhi o filho de Frederico para obsediar. Este era sensível, um médium. Escolhi porque achei que, fazendo o menino sofrer, meu ex-sogro, Frederico e Hortência sofreriam juntos. Tinha razão. Comecei logo a executar meu plano de vingança. Colei-me a ele logo o pequeno Nicásio foi prostrando. Adoentou. Frederico, preocupado, não achava a causa de sua fraqueza. O menino foi piorando. Levaram-no aos outros médicos, às cidades maiores. Tomou muitos remédios e piorava sempre. Porque 2 anos ali fiquei sem me afastar um segundo. Trocando energias com o garoto, sentia-me melhor e mais animada. Tinha o objetivo de me vingar e era incentivada e aplaudida pelos outros, que tanto como eu queriam a infelicidade dos moradores da casa, principalmente do senhor Nicásio. Para aumentar minha revolta, narraram com detalhes a infelicidade que padeceram por causa do avô do menino. Ali estavam somente alguns a quem ele havia feito terríveis maldades. Muitos o perdoaram. Eram ex-escravos, colonos, pequenos proprietários de terra. Até uma mulher que foi seduzida e abandonada por ele. Nossa permanência tornou-se fácil, porque naquele lar não havia religião. Não se costumava orar. As orações eram feitas, eram decoradas, sem serem sentidas. Ríamos com a preocupação de Hortência,
com a tristeza de Frederico e com o desespero de meu ex-sogro, que tanto me havia desprezado. Tudo me parecia normal quando o pequeno Nicásio contraiu Krupp. Assustei-me. Tinha verdadeiro horror a esta doença. Vi desesperada Frederico angustiado examinar o filho e dizer: não, de novo. Krupp, doença ingrata que levara meus afetos. Primeiro a esposa adorada, agora meu filho. Saí de perto do garoto, mas não da casa. Apavorei-me e pela primeira vez raciocinei sobre o mal que estava fazendo. Fiquei arrependida. Pedi auxílio aos espíritos que ali estavam. Queria curar o menino. Não queria sua morte e nem a de ninguém. Ajuda-me, por favor. Não podem deixar que ele morra. Piedade, exclamei a chorar. Ora, o que pensa você que somos? Disse-me um deles. Só Deus pode fazer o que nos pede. Você pensa que o matou? Não é nada para isto. Todos morrem porque têm que morrer. Só Deus, pensei. Só Deus para me ajudar. Mas como achá-lo? Como pedir a ele? O menino piorou e desencarnou tranquilo. Estranhei, porque ele não ficou ali. Vimos os espíritos obsessores e eu, uma luz maravilhosa levá-lo, e que foi socorrido ao desencarnar. Sofri muito. Saí daquela casa, retornei ao umbral. Gritava sem parar: sou assassina, sou assassina. Como me arrependi de ter retornado àquela casa. Fiz sofrer um inocente e ele desencarnou. Pensava nisto o tempo inteiro. Como sofri o remorso e como é ruim. Andava de um lugar para o outro no umbral, sem descanso, chorando, desesperada e repetindo: sou assassina. Como compreendo agora os que sofrem e vagam pelo umbral. Sofre-se tanto que não posso comparar com nenhum sofrimento que se tem quando encarnado. Naquele tempo, quando vagava, não lembrava de Deus. Não queria, sentia imensa vergonha. Achava que era indigna até de pronunciar seu nome. Encontramos quase sempre dois tipos de sofredores no umbral. Um, como fiquei, com remorso, destrutivos, achando-me indigna, merecedora de castigo e envergonhada. Outros que se revoltam, acham que não merecem o castigo, blasfemam e odeiam. Todos são infelizes e carentes de auxílio. Os que sofrem mais lembram de Deus, pedem perdão, estes são mais fáceis de serem socorridos. Um dia, quando andava desolada, escutei: Senhora, por favor. Há muito não escutava alguém se referir a mim em termos tão suaves e educados. Virei e observei. Vi uma suave luz, prestei mais atenção. Vi um vulto, sem distinguir quem era. Quero conversar com a senhora. Vem aqui, por favor. Fui. Sentamos numa pedra. Parei de gritar. Aquiesci como que por encanto. É que naquele momento senti os fluidos da harmonia que me doava o visitante. Conversei em tom normal e indaguei. Conhece-me? A senhora não quer falar um pouco de si? Por que está tão triste? Não sei se devo. Não estou triste. Estou desesperada. Sofro tanto. Ele pegou minha mão. Pela primeira vez desde que desencarnei, senti um pouco de paz. Fale-me da senhora. O que lhe aflige? Comecei a falar com o vulto. Parecia interessado. Narrei toda a minha vida. Chorava às vezes, mas meu choro desta vez era calmo e sofrido. Por momentos, o vulto passou a mão com imenso carinho na minha cabeça. Percebi que o vulto era de pequena estatura, uma criança talvez. Não omiti nada. Falar tudo me deu um certo alívio. Quando acabei, ele me disse: por que se atormenta assim? Sabe que não é possível um desencarnado matar um encarnado. Você o obsediou, mas foi porque ele aceitou.
Teria o pequeno Nicásio como lição passar por tudo isso. Por que você não pede perdão a Deus e a ele? Tenho certeza de que, se for sincera, ambos o perdoarão. Tenho vergonha. Como posso pedir perdão a Deus, tão bom e justo, pelo meu crime tão feio? E Nicásio, como achá-lo, não me perdoaria? Perdoaria sim. Como sabe? Porque eu sou o Nicásio. Foi então que o vi. O pequeno Nicásio, lindo, risonho e tranquilo. Olhava-me sereno. Quis fugir, mas ele segurou forte minha mão. Não fuja, fique comigo. Quero tanto continuar conversando com a senhora. Tenho vergonha. Fez-se um silêncio. Abaixei a cabeça, mas fui olhando devagar para ele. Continuava a me olhar sorrindo. Não está com ódio de mim? Atrevi-me a perguntar. Não, não tenho ódio. Prefiro cultivar o amor. É bem melhor. Deve ser, disse com voz baixa. Pensei, enquanto eu odiava e sofria, ele amava e era feliz. Por que não perdoa a si mesma? Você não faria nada do que fez de novo, não é? Não, não faria. Comecei a chorar. Nicásio esperou que eu me acalmasse para depois dizer: Você foi imprudente, mas não foi má. Nada tenho contra você. Quero ajudá-la. Não mereço ajuda, e sim sofrer. Já sofreu e muito. Permite que eu a abrace? Ele me abraçou com carinho. Senti seu fluido. Ajoelhei a seus pés. Nicásio, pelo amor de Deus, me perdoe. Perdoa, venha comigo. Levantou-me com carinho. Seguiu de mãos dadas. Levou-me a um posto de socorro. Como me senti bem neste local de auxílio. Grata, era obediente, não gritei mais, só chorava de arrependimento. Nicásio vinha me ver sempre. Seu afeto sincero e sua bondade me ajudaram muito. Logo melhorei. Quando tive alta do posto de socorro, fui para uma colônia aprender a trabalhar. Um dia, Nicásio me levou ao meu antigo lar. Lá nos esperava Hortência, que também havia desencarnado 2 anos após o filho. Ao vê-la, envergonhei-me. Como é triste ter que enfrentar os que prejudicamos, mas ela me abraçou com tanto carinho que logo me senti à vontade. Sentamos na varanda para conversar. Rosália, seu ódio, seu rancor não teve razão de ser. Se tivesse procurado entender, compreender, tudo teria sido mais fácil. Frederico sempre a amou. O remorso muito tem castigado. Não fez por mal ou com intenção de prejudicá-la. Pensava que você, com os conhecimentos de enfermeira e sendo tão forte, não adoeceria. Sofreu tanto com o seu desencarne. Tempos depois, casamos por conveniência. Somos somente amigos. Sempre fui apaixonada por outro homem. Adolescente, apaixonei-me por um moço pobre e nos encontrávamos escondidos. Meu pai, ao saber, mandou matá-lo. Sofri muito. Quando os meus pais e meu irmão desencarnaram, fiquei sozinha. Frederico e eu nos consolávamos mutualmente. Casamos para ter filhos. Tivemos uma vida tranquila e falavam sempre de nossos amores. Mas, Rosália, sofri muito com tudo e por todos. Chorei baixinho. Agora não estava perturbada, mas o remorso não me abandonou. Vi o tanto que fui imprudente. Hortência sofreu tanto que eu agravei seu sofrimento obsediando seu filho. Perdoe-me, Hortência. Ela me abraçou carinhosamente. Rever Frederico me emocionou muito. Entendi que ele sempre me amou. Estava viúvo por 2 vezes e não pensava em casar novamente. De fato, não o fez. Amava e dedicava-se cada vez mais à medicina. O porão da casa era um pequeno hospital, cheio de doentes pobres. O senhor Nicásio estava louco com a morte do neto que adorava, e os obsessores puderam atormentá-lo. Quis ajudá-lo,
incentivado por Hortência e o menino Nicásio. Me fiz visível a eles, aos obsessores. Pedi, implorei que o perdoassem e viessem conosco. Falei a eles do que ocorrera comigo e o tanto que era bom estar em paz, das belezas dos poços de auxílio. Deram-me atenção. Senti que se interessavam. Alguns vieram, outros não. Muitas vezes fui até eles e tentei ajudá-los, como também auxiliar o meu ex-sogro. Pouco que fiz me deixou contente. Após muitas conversas, todos os obsessores vieram conosco. Mas o senhor Nicásio tinha uma dolorosa colheita. Plantou muitos males. Quando desencarnou, o neto pôde socorrê-lo. Demorou para se recuperar. Sabe, Rosália, disse uma vez o pequeno Nicásio, se você me obsediou foi porque eu aceitei, por erro do passado. Tinha como colheita uma lição dolorosa. Por escolha minha, iria adoecer e desencarnar jovem. Como obsediei desencarnado, queria passar por uma obsessão para dar valor à tranquilidade alheia. Se não fosse você, iria ser um dos obsessores de meu avô a me obsediar. Aprendi muito nesta curta existência. Agora estou feliz. Como é bom estar quites conosco mesmo, com nossa consciência. Frederico dedicou toda a sua vida à medicina e às 2 filhas. Desencarnou velho. O tempo passou. Sentia vontade de reencarnar. Estando apta, pedi a reencarnação como bênção para esquecer e para ter um recomeço. Minha mãe reencarnada ia engravidar. O plano espiritual provocou um encontro entre nós 2. Pedi a ela que me aceitasse por filha. Falei que por aprendizagem iria desencarnar jovem. Minha mãe aceitou. Amava-me e ama-me. Pela programação que escolhi, ia passar o que o pequeno Nicásio passou. Reencarnaria num lar feliz, adolescente, ia ficar doente, ia passar de médico em médico, sofreria uma doença incurável e desencarnaria. Antes mesmo de Frederico desencarnar, reencarnei. Hortência e o pequeno Nicásio havia reencarnado, mas não ia encontrá-los. Íamos reencarnar em locais diferentes. As lembranças findaram, sequei as lágrimas do rosto. Recordações sempre nos são penosas. Porém, elas nos deram um alívio. Agora sabia de tudo. Olhei para Frederico, que estava quieto, acompanhando minhas lembranças. Olhou-me sorrindo e concluiu. Patrícia, depois que você desencarnou, vivi de lembranças. Casei com Hortência porque queria dar continuação à família. Sempre fomos amigos. Minha encarnação também não foi fácil. Cuidei de minhas filhas, elas foram felizes, casaram-se e sempre estiveram comigo. Trabalhei muito e fui bom médico. Quando desencarnei, fui socorrido e logo estava bem. Nunca deixei de estar com você. Frederico não ia ficar doente. Desencarnei com saúde. Patrícia, doenças são as miasmas negativas que são queimados pela dor ou pela bondade, pela sinceridade, pela transformação interior para melhor. Você queimou essas miasmas pela segunda opção. Você se transformou interiormente para melhor e seu corpo não adoeceu. Frederico, quando pequena tive difteria, sarei. A doença não teve consequências. Você trouxe pelo remorso os miasmas da doença no perispírito, que transmitiu ao corpo. Remorso por ter o pequeno Nicásio desencarnado com esta doença. Também porque, quando a tive, não aceitei. Sinto que necessitava desencarnar daquela forma. Sofri com a doença, mas não a aceitação não deixou que queimasse todos os miasmas que trazia comigo. Você, na encarnação anterior como Rosália, ia desencarnar jovem. Íamos separar para um aprendizado necessário pelos erros cometidos anteriormente. Já estivemos juntos mais vezes?
Sim, naquele momento, saber desta me bastava. Meditei sobre tudo e indaguei a Frederico, tirando a última dúvida. Não fiquei doente. Não poderia também ter ficado encarnada por mais tempo? Você não quis. Quem vai à Terra pela encarnação e volta no tempo certo pode se dar por feliz. O corpo lhe era uma prisão que você abençoou e deu ao devido valor. Com o tempo vencido, era justa a sua absolvição. Frederico me deixou no meu gabinete. Pensei muito em tudo e recordei e desejei ver o pequeno Nicásio. Na primeira oportunidade, pedi a Frederico que me atendeu. Marcamos dia e hora para que pudesse revê-lo. No dia marcado, voltamos para a terra. Descemos numa cidade no interior, muito singela e agradável. Entramos numa bonita e confortável casa. Aqui está Hortência, disse Frederico. Está casada com seu eterno apaixonado, o rapaz que o pai mandou matar no passado. Nossa Hortência, que atualmente tem outro nome, está feliz e tem por irmão o pequeno Nicásio, que agora se chama Nelson. Venha, vamos vê-lo. Para minha surpresa, entramos num simples mas agradável centro espírita. Reconheci logo que o vi. É um homem jovem ainda, muito bonito, fisionomia tranquila. Estava orando, concentrado. Aproximei-me dele, ajoelhei ao seu lado e beijei-lhe as mãos. Frederico segurou minha mão e me levantou. Vamos assistir à sessão. Fiquemos aqui. Nelson agora irá trabalhar. É um médico de profissão e dentro do espiritismo um médium ativo. Envergonhei-me do meu rompante. Fiquei quieta no meu lugar indicado. A reunião da noite foi muito bonita e proveitosa. No final, Frederico incorporou ajudando, aconselhando os encarnados presentes. Nelson emocionou-se, amava aquele espírito, o médico chamado Frederico, que ia regularmente ao centro espírita ajudar a todos. Não me atrevi mais a me aproximar de Nelson. Quando terminou, Frederico foi abraçado e cumprimentado pelo pessoal desencarnado da casa. Logo em seguida, convidou-me a partir. Frederico disse: como gostaria de ajudar Nelson, como queria retribuir o que ele fez por mim. Patrícia, Nelson não necessita desta ajuda paternalista que você almeja lhe dar. Ele é espírito que cresce e progride. Depois, Patrícia, quem perdoou não é carente de ajuda. Você poderia, por sentir-se devedora, o que não tem razão de ser. Querer fazer o que compete a ele fazer. Nelson é bom, correto, luta e cresce. Talvez porque os problemas que aparecem sejam para ele mesmo solucioná-los. Poderá sim seguir o exemplo que ele lhe deu e fazer o bem para que os carecem de ajuda. Nem sempre é possível retribuirmos o bem recebimento do nosso benfeitor. Mas, como a nós foi feito, devemos fazer aos outros. Compreendi. Minha gratidão pelo pequeno Nicásio, por Nelson, é grande. Aprendi a reverter minha gratidão em vibrações carinhosas que remeto a ele todos os dias. Com o Nelson, aprendi que sempre devemos fazer o bem, mesmo para aqueles que nos fazem mal, porque o bem realizado a nós mesmos retorna, nos tornando autossuficientes e fazendo-nos útil cada vez mais. O passado está em nós e não podemos mudá-lo, um pingo que seja. Mas podemos sim tirar lições para o futuro e entender o presente. As recordações fizeram com que eu ficasse mais grata e entendesse que os que sofrem, principalmente os que vagam pelo umbral, os que se consomem pelo remorso, motivaram-me a ser melhor no futuro. Do passado devemos tirar só lições que nos ajudarão a progredir sempre.